Olá, meu nome é Isabela e aqui na bancada comigo temos Júlia, Samara e Isadora. No episódio de hoje da série Congresso de Viena, iremos abordar sobre o tema Império Austríaco. O Império Austríaco, Estado monárquico e multiétnico europeu, versão reformulada do Sacro Império Romano-Germânico, é um dos participantes importantes das guerras napoleônicas e do Congresso de Viena. Consegue-se analisar o Império em 1815 em duas vertentes da sociologia, poder e sociedade. Além disso, é possível analisar suas ações baseadas em sociólogos como Weber e Durkheim. O Império tem como capital Viena e sua sociedade, assim como a de seu sucessor, Sacro Império, é bastante diversificado, reunindo húngaros, romenos, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, sérvios, italianos, poloneses, ucranianos e diversas outras minorias, que conservaram bastante de suas línguas, cultura e costumes. O poder austríaco é hereditário e estava nas mãos da família Habsburgo, representado pelo imperador Francisco José I, que caracteriza a monarquia absolutista, um poder centralizado pelo monarca que tinha liberdade de escolher a religião seguida pelos seus súditos, neste caso, o catolicismo, e de criar leis sem necessidade de aprovação prévia, visando sempre benefícios para a monarquia e para a nobreza. Além disso, a família Habsburgo estava também no poder em outros impérios, comandado por outros monarcas, baseando seu governo em costumes locais. Para Durkheim, a religião faz com que a sociedade se una para defender seu ideal. Sendo assim, podemos relacionar com o cristianismo, fortemente presente no Império Austríaco. Na época das Guerras Napoleônicas, conflitos liderados por Napoleão Bonaparte, que instituiu o primeiro Império Francês em 1804, motivando assim a formação da Áustria, fundada das cinzas do Sacro Império Romano-Germânico e nomeada Império Austríaco, reunindo as terras ainda sob controle da dinastia dos Habsburgo. O imperador francês Napoleão tinha como objetivo o de conquistar toda a Europa entre 1803 a 1814, utilizando-se do seu exército que naquela época era o maior e mais temido. A Áustria desempenhou um papel de protagonista no combate à França por quase 10 anos, após o Reino da Prússia ter assinado um tratado de paz com o Império Francês. Este tratado levou a economia da Áustria a ser alterada e trouxe uma oposição pela sociedade austríaca à guerra, resultando assim na retirada do imperador Francisco I da guerra contra a França napoleônica por um longo período de tempo. Durante as guerras, o Império Austríaco, Império Russo, Prússia e Reino Unido se juntaram contra o Império Francês e formaram a chamada Terceira Coligação. A Áustria invadiu a Baviera e enfrentou Napoleão apoiado pelos estados alemães, o que acarretou em uma derrota. Introduzindo e analisando outro tema relacionado ao estudo da sociologia, pode-se fazer uma relação entre a teoria das ações sociais introduzida pelo sociólogo Max Weber e o papel da Áustria na época do Congresso de Viena. A Áustria aspirava à retomada do modelo político europeu, ou seja, um sistema social e político aristocrático, além de centralizado e absolutista, no qual as dinastias que detiveram o poder anterior ao processo revolucionário francês retomassem seus tronos e territórios. Pode-se considerar essa aspiração do Império como uma ação social em relação a valores, pois o objetivo era de retomar aquilo que um dia foi e que ainda gostaria de ser, além de retomar o que um dia já pertenceu ao Império e que agora pertencia aos franceses. Já uma ação social com relação a fins, executada pela Áustria neste período, foi a demanda da soberania sobre os territórios do Sacro Império Germânico, Península Itálica e Províncias Lírias, além da formação de um acordo de cooperação bélica e militar, com o propósito de garantir a segurança do país e atingir seus objetivos. Outro marco importante de poder iniciado no Congresso de Viena foi a Santa Aliança, que era composta pelo Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. A coligação criada pela manutenção da soberania e o equilíbrio de poder se baseava nos interesses desses participantes, e ainda impedia ideias liberais constitucionalistas espalhadas pela Revolução Francesa.